aqui mais uma vez para mais um diálogo neurodiverso. Tivemos na semana passada aí um encontro com o Marcos. Continue visualizando, vai ficar lá no nosso canal. Foi uma conversa muito agradável, muito tranquila. E hoje, eu também convidei uma pessoa também aqui muito especial, uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, que já tivemos a oportunidade de compartilhar algumas informações sobre pacientes. E é um olhar mais técnico, um olhar de um médico, um olhar de um psiquiatra. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Heitor, psiquiatra, aqui de Santarém, do Pará. Tu não é de Santarém, né, Heitor? Não, sou do interior de São Paulo, estudei na Universidade de São Paulo, fiz minha graduação e fiz mais 3 anos de residência médica em psiquiatria e mais um quarto em psicoterapia, que é uma subespecialização de psiquiatria. Mas é importante ter, para ser psiquiatra, é importante ter a especialização, a residência. A residência é interessante, porque você passa ali 3, 4 anos sob supervisão, né? Uhum. Eu tive o prazer de fazer na Universidade de São Paulo, que tem suas vantagens e desvantagens, ele é meio setorizado ali, né? Tem muitos grupos infantil, grupo de psicose, estoque, anorexia, tudo meio repartido, tem um ambulatório geral, mas é importante porque deve ter tido ali contato com quase 100 psiquiatras. Tem uma equipe muito ampla lá, né? Então, para formação isso daí quase como uma segunda faculdade, né? É importante. Como que tu veio parar em Santarém? Pensar da vida paulistana é muito artificial, falta ambientes públicos. Aqui tem ambiente público, né? Uhum. Aqui você pode andar na praça, agora em São Paulo é tudo muito restrito, aqui tem praias, aqui... Eu cresci no interior e valorizava muito isso, né? Uhum. E fora outros benefícios. Vim conhecer aqui, ia passar um tempo, eu ia morar na Espanha, primeiro na França, depois eu mudei para a Espanha, validei meu diploma lá, mas... Uhum. Como é que fala? Comer o açaí... Veio do Pará, parou, né? Veio do Pará, parou, uma coisa assim. Eu gostei muito daqui também, tinha uma época que eu... Mas tu veio direto para Santarém ou ficou em outra cidade do Pará? Eu já tinha marcado, porque aqui mora o Dr. Fred, né? Que também é psiquiatra, por sinal, pouca gente sabe. Nossa, cadê esse psiquiatra? Ele é psiquiatra lá, formado também lá na Universidade de São Paulo. Aqui, curiosamente, se junta muita gente da Universidade de São Paulo, porque tem um convênio na infectologia. Uhum. Tem muito médico nesse convênio. Ao mesmo tempo veio o Fábio Tosi, foi o primeiro, que era um cirurgião, veio de barco para cá. Depois veio o Fred, que é um colega psiquiatra, mas ele saiu um tempo da psiquiatria, ele foi fazer medicina de família, coisa e tal, ele era um médico de alter. Só que recentemente ele tem voltado, né? Tenho eu, né? Uhum. Então eu já vim direcionado porque eu já sabia dessas referências e tudo mais. Quanto tempo que tu aí? Estou indo para o 11º já. Já é da terra, já. Tô mais do mato, né? Heitor, a gente compartilha às vezes alguns casos, né, de algumas crianças. Normalmente o que eu acabo recebendo são crianças autistas. Quando não autistas, crianças com TDAH. Como que tu verifica essa questão do diagnóstico? Porque 5 anos atrás eu acredito que não era tão recorrente assim, né, esse diagnóstico na tua clínica. Depende de qual que você está falando e depende da época de fato, né? Vamos pegar primeiro com relação ao autismo. Se a gente olhar o que a gente conceitua hoje em dia como autismo leve, antigamente não existia. Uhum. O que antigamente se chamava de Asperger, tem a polêmica lá, porque esse nome se remete ao nazista, né? Uhum. Mas se a gente pegar o que antes se chamava de Asperger, ele tem uma associação muito forte com aquele filme Rayman,
que o Dustin Hoffman faz o personagem. Mas você olha aquilo é um moderado a grave, nível 2, nível 3. Né? E hoje em dia não. Tem muitos canais legais, né? Vou fazer um jabazinho aqui, que é um canal que eu gosto do Introvertendo, que eu indico pra muita gente. E daí você vê que estão todos ali numa beirada socialmente quase imperceptível. Quase todo mundo que passa lá já tem meio vida formada. Tem as características, mas tem vida formada. Antigamente isso passava muito mais em branco. Há 20 anos, 30 anos atrás, isso era imperceptível. Então, o autismo teve uma expansão diagnóstica. Tem gente que critica. Saiu até uma pesquisa agora nos Estados Unidos, 1:30, não sei se você viu. 1:36, né? E daí as pessoas falam, está aumentando o número de casos. E é uma dúvida se está aumentando o número de casos ou se o critério está pegando muito mais casos. Sim. Né? Porque tem um transtorno que chama transtorno de comunicação social, que é o pensamento lógico, mais concreto, mais direto do autismo, que está hoje em dia classificado fora, mas se percebe que é um sistema de classificação. Se o pessoal virar e falar, não, isso já faz parte, aí aumenta mais ainda a prevalência. E a psiquiatria tem essa característica, ela é uma ciência em construção, onde os cortes têm um grau de arbitrariedade. E você que sabe da questão, a minha com isso o transtorno de déficit de atenção tem ocorrido a mesma situação. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que sim existe, mas está tendo uma expansão conceitual muito grande dela. Vou dar um exemplo. No DSM-4, o critério as características têm que ter surgido antes dos 5 anos de idade. DSM-5, 11. Olha a diferença que isso causa. É muito, você engloba muito mais gente. Eu lembro quando eu era residente, eu gostava de fazer alguns questionamentos classificatórios, epistemológicos e tudo mais. Um critério onde a partir dos 5 anos de idade você já vê as características, você poderia, em vez de falar que era um transtorno de eixo 1, que não tinha essa classificação, você poderia falar que é uma personalidade isso. A pessoa nasceu e se desenvolveu assim. Não é como uma depressão que entra, era uma discussão classificatória. Não tem uma resposta, mas poderia ser visto sobre essa ótica. Né? E ainda dá, porque tem que ser antes dos 11 anos. Sim. Isso daí não é que nem uma depressão, um pânico, que a pessoa tem um processo. Então seria o perfil da pessoa? Seria estrutural do sujeito. Estrutural. Né? Seria algo oriundo daquela pessoa desde o seu início. Eu estou lendo um livro, Inteligência Digital. Esse livro, a autora fala da leitura, das partes envolvidas, dos processos cognitivos necessários para uma leitura. E ela fala, a autora, que simplesmente esses processos estão mudando. Provavelmente a forma que nossos filhos aprenderão não será a mesma forma que nós aprendemos e assim por diante. E ela fala que com esse novo modo de comportamento, com essa nova estrutura, com essa multitarefa, com essa vida toda que a gente leva, provavelmente nossas crianças apresentarão características compatíveis com o TDAH. Talvez. Justamente por a inserção da tecnologia, hoje dificilmente a gente segue a orientação médica relacionada à tecnologia. Uma criança até 2 anos ela não pode ter contato nenhum, com mídia, com televisão, com celular, com tablet, o que seja. E não é isso que a gente vê. Nesse sentido eu sou meio cético de fazer uma afirmação antecipatória. Sim. Tinha gente que antigamente achava absurdo ler. Hoje em dia é a regra, tem que saber ler. Né? Não que eu seja favorável, eu acho, aqui eu parto de um pressuposto talvez um pouco mais para
para a psicanálise. Eu me preocupo muito mais com o imediatismo e a frustração, a não correspondência, a falta de perspectiva, o desejo flutuante e outras características, do que exatamente com a patologia que isso representaria. Mas, de novo, talvez para um estruturalista, talvez para o sistema classificatório, vão surgir muitas outras coisas para a gente classificar, que é o que eu estava falando. Para mim, déficit de atenção e hiperatividade ainda, talvez porque eu já estou ficando velho, mas ainda tenho arraigado em mim que é uma característica muito precoce. Porque desatenção, se você perguntar para qualquer pessoa se a pessoa gosta de estudar... Alguém gosta de estudar? É um processo maçante. São poucas pessoas que realmente conseguem pegar um livro, ainda mais um livro difícil, uma matéria difícil, e ficar horas ali querendo ler. Eu sempre dou de exemplo o seguinte: me bota ali no curso em Harvard de Física Quântica Avançada e eu sou um déficit de atenção. Em 1 minuto eu estou no meu celular. Agora me põe numa palestra ali do Jacques Miller, não sei o que, eu estou ali tentando entender. Por quê? O meu desejo, ele comanda o meu nível atencional. Se eu estou numa situação desfavorável, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, às vezes ele não presta atenção em matéria só pela deficiência. Se você vê nos critérios, ele exclui o diagnóstico de déficit de atenção. Por quê? Você coloca uma pessoa que intrinsecamente tem uma dificuldade enorme de aprender o alfabeto, ele está ali há 4 anos, a matéria está volumando, toda a matéria já é lida, ele está ali disperso, você tem que criar uma atividade para ele, senão aquilo vira um martírio. Ele é agitado, não sei o que, de repente ele odeia aquele lugar, porque aquele lugar não faz nenhum sentido para ele. Ele não deve ter atenção e hiperatividade? Não. Ele tem uma deficiência intelectual. Déficit de atenção em adulto, que hoje em dia os Instagramers, né, adoram pôr os sintomas. De novo, se o sistema classificatório pensar em estrutura, não só em sintoma, a gente vai fazer uma diferenciação. Se for só sintoma, se a psiquiatria caminhar para isso, não sou eu que estou julgando, não é, não sei o quê, mas eu diria, eu falo para as pessoas, se for recair para isso, tudo bem, pode ter uma terapêutica para as pessoas que estão desatentas naquele momento, mas pode estar correndo o risco da gente falar que gato e cachorro é a mesma coisa porque tem pelo, 4 patas, não sei o quê, e não considerar que as estruturas veio um dos felinos, outros dos caninos, não sei o quê, e seria diferente. Dá para pôr no mesmo balaio de gato? Dá, são mamíferos, são... Sim. Eu estou cada vez assim nas minhas hipóteses, né, nos meus levantamentos de avaliação, eu estou cada vez mais orgânica. Por quê? Porque realmente eu estou indo mais a fundo nessa questão do sono, o trabalho, até que horas trabalho, se tem quantos filhos, né? Em níveis de vitamina, você já fez exames básicos, você já procurou um médico, mulher também, a depender da idade. Tem homem que chega para mim me avaliar e que eu trabalho até 10 horas da noite, meu celular aqui, o computador, e eu não consigo dormir. Então a gente começa a fazer uma leitura de que o ambiente precisa ser modificado, né? E é lógico que as pessoas não gostam quando isso acontece, né? Eu acredito que contigo deve acontecer da mesma forma, porque eles querem sair, geralmente quando vem para avaliar, já foi encaminhado por alguém, né? Por algum médico. Então já vem hipótese de TDAH. Então quando não acontece isso, se frustra logo comigo aqui na avaliação, ele diz, então não serviu de nada, eu vou para o médico vai me dar um remédio. Então a gente tem percebido realmente essa banalização da questão do TDAH. Eu concordo contigo nesse ponto, tá? Não, mas o diagnóstico existe. Mas existe. O meu ponto é esse, né? Que é essa coisa do Instagram. Você perde foco facilmente nas suas atividades. A pergunta é, que atividade? Você tem interesse por atividade? Você gosta dessa atividade? Já tive gente que falava, não consigo estudar tal matéria. Mas você gosta da matéria? Não. Então está explicado. Você gosta de fazer o que você não gosta? Você falou uma coisa do celular, né? Da higiene do sono.
Olha que louco que a gente está se tornando. A gente fala muito da tela. Quem aqui não está usando tela o tempo todo? Não sei. Como é que a gente fala para os nossos filhos não usar tela, se a gente no jantar está usando tela? Se à noite, quando a gente está na cama, a gente está usando tela? O meu filho me fala. Sabe por que pandemia, sabe qual que é uma das maiores queixas? Meu filho está dormindo de madrugada. Eu falo para o pai, normal. Sim. Ele acorda e fica na frente do computador de manhã, ele não está nem aí. Você não faz isso porque o seu chefe está na tua cara. E se você se arrebentar de sono, você está com uma cara amassada. Voltou às aulas normais, as crianças voltaram a dormir no horário normal. Então você vê que a medicina não pode ver sintoma simplesmente isolado. Não está dormindo, insônia. Não, tem que ver por que não está dormindo. Não está tendo atenção, déficit de atenção. Pode sair na testagem um déficit de atenção. Mas se a pessoa estiver deprimida, vai sair o mesmo déficit de atenção. A questão é, historicamente, o sujeito tem déficit de atenção? Né? Tem flutuações? Tem. Mas o cara tem que ter uma linha de base abaixo. Ele não pode estar num determinado momento. Tem uma coisa que chama pseudodemência. Você pega um velho, está demenciando. Quando ele está deprimido, antidepressivo, ele deixa de ter déficit cognitivo. E sai da demência. Você fala, olha que milagre. Não, era a depressão. Para a criança é a mesma coisa, né? Pode ter outros fatores influenciando. Criança pequena é curioso, porque não é difícil fazer o diagnóstico na pequena. Porque o moleque, eu falo docemente, é um encapetado, é um Tasmania na face da terra. Não, é uma criança, o pai sabe, é uma criança que tem uma energia que não sabe de onde veio. Eu não vou fazer as outras piadinhas, mas é o Obelix que caiu no Red Bull quando criança, em vez de cair na poção mágica da força. Gente, eu conheço alguns assim, eu tive o prazer de conhecer. Então, esses casos aí. Mas o que se orienta? É a partir de 6 anos, né? O diagnóstico do TDAH. Não, tecnicamente, você já consegue ir vendo características. Aqui a gente não vai tratar uma criança antes de 6 anos. Mas aí tu vê o TDAH, o imperativo, né? Antes de 6 anos. Esse característico, aquele que está aqui derrubando tudo. E se ele não for imperativo? Aí o diagnóstico, o grande lance é o seguinte: se ele for hiperativo, ele abre um leque para alguns diagnósticos que podem vir como o que ele chama de comorbidade. Mas, de novo, dentro de conceitos mais estruturalistas, você tenta achar a base do problema. Criança do espectro do autismo, eles tendem a ser hiperativos, mas é muito diferente do neurotípico. Por quê? Porque a relação de mundo com ele é diferente. Aí são vertentes, né? Mas tem vertentes que falam que a criança do espectro do autismo tem uma relação objetal com todo mundo, inclusive com as pessoas. Então, todo objeto ele fica pingando de um para o outro. Enquanto um neurotípico, ele vê um adulto, ele para. Só que se ele for hiperativo, ele vai saltar. Como vivência de mundo é absolutamente diferente, mas como sintomas eles são iguais. Como resposta ao tratamento, o neurotípico responde melhor do que o TEA, mas o TEA também responde às terapêuticas medicamentosas. Então, assim, até perdi o que estava. E o TOD nisso tudo? Tá vindo muita hipótese de TOD. A mãe já chega com o negócio da escola lá, investigar TOD. Boa, que eu já volto para outra pergunta, né? TOD também. O DSM e a psiquiatria americana, ela não é estruturalista. Ela é uma psiquiatria que ela cria um sistema classificatório de comportamentos. Então, o TEA é TOD, o imperativo é TOD, o TOD é TOD primário, sem nenhuma outra comorbidade. Por quê? É uma criança que se opõe a autoridades, tem roubantes, Mas, de novo, vai para a mesma questão estruturalista ou não. Um TEA pode ser TOD por desestruturações.
desestruturações intrínsecas do TEA, não necessariamente. Então, assim, os dois são TODs para o sistema classificatório? São TODs. Mas são, assim, tem uma complexidade além de falar, é um TOD. Além de classificar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala sempre da individualização, do não sei o quê, corre o risco de se massificar com uma classificação. Mesmo dentro do autismo, mesmo a característica dos sintomas são variados, e mesmo com essa variação, a pessoa do espectro do autismo também tem um mundo de significação. Então, assim, essa é a pluralidade do ser humano, de uma infinitude de possibilidades. Isso. Sim, eu percebo nos encaminhamentos que me chegam, né? E o TOD, ele está vindo assim com uma frequência que eu não via antes, sobretudo depois da pandemia, e o TDAH. E vem assim, vem hipóteses de TEA, TOD, TDAH, e não sei o que. Quantos forem ali de qualquer sintoma que a criança apresente, né? Que seja uma característica apenas de cada transtorno. Eu, particularmente, eu tenho minhas ressalvas relacionadas a isso, né? Claro que eu dou ali faço um raciocínio clínico, mas quem, ao final das contas, né, que vai fechar diagnóstico é o olhar médico mesmo. Mas eu percebo também que tem médicos que vão realmente por esse sistema muito classificatório. Eu não digo que seja errado, é um paradigma que foi criado, mas eu acho um paradigma reducionista. Ele simplifica algumas determinadas questões que podem ser vistas mais amplamente, né? Que é o que acontece com o déficit de atenção. Se você olhar os critérios, todo mundo vai falar, eu tenho esse negócio, entendeu? Porque eu fiz aqui, não sei o quê. Porque, inclusive, a pessoa, ela que é uma dificuldade na psiquiatria, que é você ultrapassar a queixa do paciente. Não só na psiquiatria, na medicina, né? Você tem que ver além do que o cara acha que ele tem e investigar. E daí, por isso que a anamnese com o paciente várias vezes. Você vai ver o que ele se queixa, como ele fala, por que ele fala, qual que é a intencionalidade. Você vai chamar a família, vai trazer, vai ver a história, vai ver o contexto, vai ver não sei o quê. Entendeu? As pessoas falam, não, déficit de atenção não é criança mal educada, não é criança birrenta, né? Tem criança que é birrenta que se comporta como, eu não estou falando que todas são, sim, mas a gente tem que olhar aí bem na filosofia, você tem que ver o fenômeno meio limpo dos preconceitos, o que é dificílimo, porque eu tenho meu paradigma de observação. Sim. Mas quanto mais aberto você está para escutar e fazer as associações das histórias com o que você aprendeu, não sei o que, você formata ali. Por que é importante os critérios diagnósticos, se eu falo tanto isso? Porque tem que delimitar um mínimo. E tem muita gente que fala, o DSM não serve exatamente para falar da pessoa. Para você ter uma ideia, lá na Universidade de São Paulo foi um dos elaboradores do DSM falar sobre o DSM-5 antes dele ser lançado. Nossa. E se cogitou fortemente em acabar o sistema categorial e criar um sistema que é um sistema espectral, como hoje em dia meio que se usa para o TEA, para depressão, para ansiedade, para psicose, para bipolar. Não sei exatamente, eles ficaram discutindo e não saiu essa versão. Então você percebe que tudo isso, TEA existe, não existe, existe o hiperativo sem dúvida. Agora, qual que é o sarrafo? Isso daí varia. Daqui a pouco não vai ter sarrafo, vai ter características, quanto, faz uma atestado neuropsicológica. Ele é percentil, o Azinho poderia falar assim, atendi um percentil 25 de atenção, poderia ser assim, atendi um percentil 30, que também teria seus defeitos classificatórios. Sim.
Na verdade, a neuropsicologia hoje trabalha muito com essa questão da gente não ir por score, né, pelo númerozinho lá que tem lá, e ir por percentil. Tanto que na hora de entregar o relatório, a gente explica para a mãe assim, que o percentil quer dizer que a cada 100 pessoas, tal, a criança se encontra nesse nível, nesse número aqui. É claro que é algo que a gente precisa popularizar muito mais, porque quem vem numa avaliação, então ela quer saber de números, meu filho tem que ir tanto. Qual que é o meu filho? Meu filho é inteligente? Né? E até a gente explicar que inteligência vai muito além do QI, não que o QI não seja importante, eu acredito que seja, faz parte, né, do processo todo. Mas aí a gente explicar que o QI é apenas uma parte ali do que constitui a pessoa, a criança, são diversas aí sessões de psicoeducação, né, que aí a gente acaba passando para o terapeuta. As minhas avaliações, né, inclusive até um tempo desse eu recebi umas críticas que a minha avaliação demorava, né, e eu sou muito nessa vertente de dizer, olha, a minha avaliação não é só teste. Teste eu aplico em 3 sessões aí, eu aplico todos os testes que dá, a gente dá mais que uma criança imperativa. E um adulto imperativo também, que em uma sessão ele consegue responder uns 5, 6 testes. Então não é só isso, tem muito mais para além dos testes neuropsicológicos e psicológicos, né? É o meu olhar diante da situação, é a gente conversar com a pessoa, né? É um deslize ali, como dizia Freud, é um não dito, né? Que a gente acaba ali percebendo também. Então a gente precisa tornar a avaliação também não somente muito psicométrica, mas sobretudo um olhar realmente mais ecológico, né? Que a gente chama. Aqui em Santarém, né, eu não sei se tu vai poder me dar essa informação também. As pessoas de Santarém aqui são muito ansiosas. Eu até tinha comentado, né? Não tem como falar isso sem ser científico. Porque eu tenho um viés absurdamente forte, porque eu vou tratar só os ansiosos, os deprimidos, os psicóticos. Então, tem muito jovens do espectro autista. Na minha clínica tem demais. Por quê? Porque os saudáveis, né? Saudáveis no sentido neurotípico, essa palavra eu sei que não é adequada, mas o comum não vai ali. O comum não passa em avaliação. Então, basicamente, se eu pegar crianças de 3 a 6 anos de idade, 99% são do espectro do autismo. É muito isso? Só um levantamento bem rigoroso para tirar todos os viés de seleção, viés, aquilo, para fazer um levantamento. Então, eu gosto de brincar que... Olha que interessante, você falou uma coisa que eu até fiquei pensando, o QI não é importante. Você vê que curioso que é essa pergunta. Porque a pergunta ela vai para um ponto que é o que é importante. Por quê? O QI é uma qualidade. Sim. E essa qualidade vai te trazer caminhos na vida. Só que se você tiver um QI alto, você não tem outros atributos que são necessários. Exemplo: Asperger, que muitas vezes tem um QI muito alto e socialmente ele é muito tem muita dificuldade e ele não consegue ter um desenvolvimento, e daí começa aí a questão para entender como a psiquiatria, a psicologia e a sociedade é complexa. O sujeito não deu certo. O que não deu certo? É importante ter QI alto? De repente o cara é um gênio. Vou dar um exemplo. Eu estava até conversando com um colega meu, não é médico, mas pega ali os grandes gênios que deram saltos científicos astronômicos. Nikolai Tesla. Você olha a vida dele e fala, talvez fosse um Asperger. Einstein, tem gente que fala que era Asperger. Já ouvi dizer do Newton, o Alan Turing,
Não sei, eu vi o filme ali, eu falei, pô, esse cara poderia ser um Asperger, né? Pela pouca informação, mas pô, a humanidade deu grandes saltos. Na vida pessoal, por que eles são tidos Asperger? Porque na vida pessoal eles tiveram muita dificuldade. E daí você fala, eles deram certo na vida? Bastante. Não, de novo, deram certo, mas o que foi certo ou não, né? Porque essa discussão do que isso, não adianta, é um discurso capacitista velado, entendeu? Todo mundo quer que o filho seja o máximo. Isso é fato. Que seja o top, que seja não sei o quê. E a gente poderia pensar de uma outra forma. Eu quero que o meu filho tenha uma vida plena. Não é nem feliz, é plena. Uma vida dentro das qualidades dele. Olha que legal seria pensar assim. Mas é intrínseco nosso, a nossa sociedade pensar. Sim, a gente quer que nossos filhos sejam melhores, a gente quer que nossos filhos conquistem patrimônios. Tem mãe que chega para mim que fala assim, meu filho tem essa condição, tal, mas eu queria tanto que no final a senhora me dissesse que ele não tem nada. Eu queria tanto que isso acontecesse, mas eu sei que não vai acontecer, Mas então, é um desejo que, por mais que exista a questão assim, eu aceito, eu tal, mas não é algo que seja assim tão fácil de no dia a dia você entender isso. Tem adultos, né, que eu consigo fazer essa devolutiva muito mais clara, porque eles dão QI dentro da média, né? Só que ele tem uma velocidade de processamento muito boa e uma construção verbal também muito boa, né? Então ele conversa muito bem, ele vende muito bem, ele empreende muito bem. Mas na hora ali de ter que fazer atividades do dia a dia, o funcionamento executivo dele, né, com outras habilidades, até de compreensão, ele deixa um pouco a desejar. E ele fala, eu não consigo fazer isso na minha vida. Eu falei, então você tem que terceirizar o que você não consegue e fazer o que você pode. Mas eu queria dar conta de tudo. Eu acho que vai muito disso também, né, então a gente quer muita coisa. Sim, eu tenho um déficit de atenção, vou resgatando as coisas que eu parei, não terminei para voltar para a próxima. Eu vou ter que voltar várias vezes. Eu ia falar da ansiedade, né? Que eu vou tentar fazer o link se eu não me perder no meio. Mas você perguntou, Santareno ansioso, eu brinco, os arigós, comerciantes grandes, muito sofrem de ansiedade. E por que eles são grandes? Porque eles sofrem de ansiedade. O cara é ansioso e ele não deixa nada para trás, ele está o tempo inteiro preocupado em um negócio, não sei o quê. Então, ele tem uma característica que leva ele para um sofrimento, ao mesmo tempo que ele virou um dos grandes comerciantes daqui, porque é nota fiscal, é estoque, é não sei o que, é venda, é funcionário, está em tudo. Mas dá para, eu que sou meio devagar, dá para gerenciar o negócio, mas fala em 2 minutos. Com certeza vai falir. Daí você fala, então os arigós deram certo, porque... E aí, de novo, o que é dar certo? Tem um negócio grande, dar certo? Ou o carinha que tem um mini box ali, tranquilo, pequenininho, a vida inteira, paga a família, faz um churrasco e é feliz com a família, quem deu certo. Eu não estou nem criticando o arigó e nem elogiando o mini box. Mas o conceito de dar certo é muito complexo. Isso que você estava falando, já resgatando. Opa, função executiva aí. Uma pessoa do espectro, hipersensibilidade tátil, não consegue se vestir como padrão, ou ele simplesmente não tem apreço pelo padrão, que é muito comum. E tem lá, passou, eu atendo bastante gente, tá fácil. O seu outro podcast, o anterior, né, já fazendo um jabá de você mesmo, isso, era uma pessoa que fala das características, não sei o quê, e daí você olha, deu errado a vida dele. Ele
Não é o caso de se vestir mal, ele se veste bem, não sei o quê, mas assim, dependendo, a pessoa pode viver dentro de uma excentricidade para os outros e ter a vida dele absolutamente plena. Pode ter com sofrimento. E a questão é essa, né? Onde é que a gente põe o dar certo, né? Onde é que a gente põe que a pessoa tem valores, onde é que não sei o quê, toda existência é existência. Eu sou mais para a questão, pessoalmente falando, questões morais, da pessoa ser boa ou má. Sim. Dela, de certo modo, ter alguma compaixão, não, isso daí, mas mesmo isso gera milhões de problemas, o que é compaixão, não sei o quê. Mas essa questão capacitista, ela é intrínseca nisso. Meu filho não tem o que ir tanto, mas tem outras habilidades, né? Eu vou brincar, nem sei a brincadeira. Você pega um grande jogador de futebol, talvez ele não tenha um QI do Einstein, mas ele é um grande jogador, né? Ele tem uma outra qualidade motora. Ah, que legal. Ele é grande porque ele é... E aí vai, entendeu? Porque ele é rico. Mas aí vai dando a complexidade legal, o tempero ali dessa bagunça. Mas a gente projeta muito nos filhos isso, né? E se um filho se veste mal? E se um filho não quer se sociabilizar? Ele não quer, ele não gosta. Ele gosta de ficar no computador na frente ali, jogando LOL, jogando League of Legends, não sei o que, faz ali o trabalho dele. Sim. Programador, não sei o que, mas tem uma vida social super restrita. E aí? Se ele nunca quiser casar e ter filho, mas ele está bem, o problema não está nele. Está na projeção dos pais, que é normal a gente projetar, né? Nossos pequenos ali, o que pode ser um futuro mais ou menos dolorido para eles. Totalmente, e não é condenando a projeção dos pais, porque projetar é um fenômeno absolutamente normal. Você estava falando dos pais, né, que recebem, não queria, diz que não. Nenhum pai, nunca vi nenhum pai que fala, nossa, que coisa, eu tinha pensado mesmo que eu queria ter um filho assim. Porque não é uma projeção comum, né? É um choque para a pessoa. Por quê? E aí que eu falo, qual que é a importância do diagnóstico precoce? Você modificar em partes o que você projeta nele para entender o que ele vive e, baseado no que ele vive, tentar reprojetar os seus desejos, porque senão você vai forçar coisas que não cabem. Assim como um déficit de atenção, assim como não sei o que. Cada qual tem seu lugar. E, com a ajuda de Deus, a gente alcança a glória da pessoa, que talvez não aconteça, mas cada qual. Então, de perto ninguém é normal, é isso? A gente é muito variado. Quem sai muito da norma e faz... Eu digo o seguinte, quem sai muito da norma, muitas vezes sofre mais. Sim. Né? Por N motivos. Ou quem sai muito na norma, atravessa a norma e vira uma pessoa malquista na sociedade. Os excessos, né? São os excessos, tanto que a pessoa rígida demais, uma pessoa também que não socializa de forma alguma, ao longo do tempo aí traz seus prejuízos, mas também há suas compensações, né? E a gente não costuma olhar para essas compensações. E realmente a gente acaba tendo assim, eu vou me enquadrar nessa questão profissional também, né? Eu também pergunto para a mãe, né, o que é importante para o seu filho hoje, o que você vê como importante, no caso de deficiência intelectual. Possivelmente ele não vai desempenhar e não vai ter o resultado que o outro colega dele vai ter, possivelmente, né? Dentro do que a gente tem no quadro dele atual. Então eu sempre pergunto, o que é importante hoje para a senhora e para o seu filho? O que é quando ele não tem capacidade de responder, né? Se eu quero que meu filho tenha autonomia, eu falei, então vamos trabalhar em cima de autonomia. É isso, vamos ensinar para ele a viver. Porque possivelmente nos estudos pode ser que ele não tenha o resultado que a senhora gostaria que tivesse, então vamos trabalhar com o que tem. E eu sou muito prática nessa questão também. A mesma coisa para autismo.
Então já teve casos que sim, a educação é muito importante, é indispensável, sim, estar na escola é indispensável, sim, socializar é indispensável. Mas vamos ver o que é muito importante para o teu filho, para a tua história, para esse caso específico, porque o que deu certo para o Joãozinho pode ser que não dê certo para você não. E a gente acaba vendo essa questão dessa massificação, como tu falaste, de todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, tem que fazer as mesmas terapias, tem que ter o mesmo tratamento. O que tu acha disso? A escola é uma massificação enorme, né, em vários sentidos. O modelo escolar, ele é um modelo instituído, não sei se mais certo ou mais errado, é universal, só que o Brasil tem dificuldades fortíssimas de implementação da educação, digamos, básica, e enfrenta uma dificuldade muito grande da inclusão, né? Então, eu vou te comentar, eu fiz um estágio na França e lá era um hospital, né? São alguns dados interessantes. Era um hospital com jovem, infantil, né? Onde os jovens, o Tanti Manicomial nasceu na França, onde tinha jovens que passavam o dia todo lá, tinha jovens que passavam a noite e tinha jovens que passavam o dia e a noite. Era uma instituição. Né? Porque a condição no limite muito grande impunha que eram pessoas assim, com agressividade enorme, tinha terapia todo dia. Era clínica de escola? Era mais ou menos isso? Não, era... A finalidade, como ele não tinha percepção social, praticamente eram autismos graves e tal, que não tem a percepção social. Não fazia sentido querer fazer. Ele está numa escola, porque ele está antes do que a escola com suas características de massa exige. Né? Então ele passava o dia lá em terapia para ele desenvolver o que era o limitante maior dele para uma autonomia, que é mais ou menos o que você falou. Então o dia inteiro fazendo terapia. Tudo bem, França tem dinheiro, era um psicólogo para 2 crianças. Você entrava na sala, dava a impressão até que tinha mais psicólogo do que criança, às vezes tinha. Porque tinha criança que tinha criança que ia lá de manhã e à tarde ia para a escola. Sim. Isso é individualização, né? E eu lembro do supervisor, o Stavi, que o foco dele não era o comportamento dele, mas era estimular a interação. Então a gente ficava lá, a criança ficava andando de um lado para o outro. Eu lembro dele falando. A criança deu a bola para um dos terapeutas. Ele falou, ele interagiu comigo. Eu sabia, não, você está servindo de armário, de um depósito da bola. Ele olhou para você? Não. Ele falou alguma coisa? Não. E daí o cara falou, é verdade, porque depois ele veio, me puxou, deu a bola para jogar no cesto. Então já é uma elaboração um pouco mais complexa de alguma coisa, porque ele estava jogando no cesto, ele acabou chamando uma pessoa para fazer isso por ele. Opa, intervenção, não sei o quê. Você vê que a finalidade era outra. Tinha um que ficava muito com bateria. Gosto de bateria? Pois é. Vamos fazer a terapêutica com a bateria. Mas ele vai ficar fixado na bateria. Era uma tentativa ali, não sei o quê. Tem 1000 críticas, né? Na França tem bastante crítica com essas abordagens, mas você vê que é um paradigma bem diferente. Mas o que eu achava legal é isso. Para mim a experiência foi interessante porque era um espaço onde você via a primeira individualidade para propor de alguma forma uma certa terapêutica. E a gente tem que eu tenho que tomar sempre cuidado, que sempre que a gente fala muito do autismo, a gente fala muito do leve hoje em dia. E tem o moderado, tem o grave. 1, 2 e 3 aí, porque são classificatórias, né? E a gente esquece desse ponto, né? Até comentando, na França tem as instituições ali que os jovens têm uma terapêutica, digamos, educacional ultra específica, que esse hospital para mim era isso. E
E no Brasil? No Brasil, por falta de instituições adequadas, a gente tem cárcere privado. Sim, eu ia falar nisso. Abandono, entendeu? Então, só que isso daqui fica invisível, cárcere privado, né? Aqui na região tive contato com essas situações e é caótico. E daí é uma desumanização por um outro lado, né? Então, o SUS ainda tem muito trabalho para organizar isso. Eu sou absolutamente contra o manicômio. Sim, sim. Mas é matar o boi para acabar com o carrapato. O manicômio era ruim, vamos acabar com eles. E o que fazer com essas pessoas? E onde elas estão? Porque eu já perdi vários pacientes em briga. Aí eu estou falando de psicólogo, não sei o quê, entra numa crise, o cara está agressivo, não tem onde internar, vai para o municipal, foge, vai para a UPA, foge, vai para a rua, morre atropelado, morre violentado, não sei o quê. Isso é invisível na estatística. Eu levei essa temática, inclusive, falando dos autistas de nível 3 e também de psicóticos, né? Que a gente falou sobre a mutante manicomial, a extinção dos manicômios, ok, beleza. Mas o que se fazer com eles? Para onde vai? Para a rua? Esses casos que a gente vê aí de pessoas na rua que agride, que bate, que rouba, que faz tudo, não generalizando que todos, né, nem todos devem ter um transtorno. Mas eu já tive contato também com famílias que colocavam suas crianças, seus jovens, né, adultos, presos realmente. Ali naquela região que eu andei, já trabalhei ali para sindicato, ali no Juiz, essas coisas que a gente andava por lá, cansei de ver casas, e não é só uma pessoa não, era 2, 3 filhos ali, a gente perguntava, não estuda, não sai de casa, é preso. Aí a primeira coisa que a gente vem e pensa nesse, meu Deus, que família é essa? O primeiro pensamento de senso comum, gente, que família é essa? Meu Deus do céu. Mas aí, analisando a situação dele, coitada dessa família, porque a mãe vai fazer o quê? Sim, não tem acesso. Não tem. Porque, tecnicamente, muito dessas crianças, se tivessem acesso, obviamente não estariam em instituição. Por isso que a residência terapêutica é super bacana. Uhum. Porque o manicômio foi virando um depósito de gente onde você não dava terapêutica, onde você não fazia nada. Então você não tinha nenhum esforço para tirar aquela pessoa daquela condição. Uhum. Né? Só que, e aí é um caso complexo, existem os casos limites mesmo. Sim. Que é complicado. Você pega um autismo muito grave, de um desgaste para a família. Nesse hospital, os pais iam visitar o próprio filho. Era o Estado que cuidava deles, porque eles tinham que trabalhar, eles tinham que dormir. Porque a pessoa vai trabalhar, chega em casa e tem uma pessoa, né, ali com comprometimento severo que fica acordada a noite inteira, agitada. Como é que o cara trabalha? E é o cuidador constante. Para quem já foi cuidador nessa vida, sabe o desgaste que é. Né? Para o nível grave, então, é complicado. Eu já tive um caso, eles vieram acho que foi de São Paulo, não sei, Rio de Janeiro, que lá a jovem, com 20 e poucos anos, ela tinha ela como se fosse clínica escola. Né? Ela passava o dia todo, acho que a tua até conhece esse caso, passava o dia todo lá e voltava no final da tarde para casa, né? Então ela tinha lá o atendimento pedagógico, não necessariamente escolar, né? Mas é um atendimento do profissional pedagogo. Clínico, tinha as especialidades aí necessárias para, sobretudo, a terapia ocupacional e outros cuidados ali que fosse necessário, né? Lazer, brincadeiras, que nem sabe brincar, na verdade. Né? E aí, quando veio para Santarém, estava nessa lida aí, nessa batalha de procurar um lugar, né? O único lugar que poderia aceitar a pessoa não aceitou, porque disse que não tinha estrutura para receber, devido à gravidade do quadro, e ficou aí a mercê. Uma clínica particular não tem condições de passar, a gente passa o quê? No máximo a gente passa 3, 4 horas quando ele faz várias terapias.
E não tem condições de uma clínica particular passar o dia todo. Vai dar como? Vai cuidar como dessa pessoa, né? Da assistência. Então, foi mais um caso aí que, por mais que tivesse condições de manter a pessoa, mas não tinha lugar. Sim, mas aí é uma questão de plano de governo, de quanto que a gente dedica para isso, né? Que o Brasil está tão primitivo, mas tão primitivo, que a gente não consegue dar assistência mais básica para essas famílias. Então, você contou essa história da família. Há quanto tempo existe TO, fono, psicólogo em Santarém para dar suporte do jeito que a gente tem hoje em dia? Antigamente, eu até estava comentando com você, antigamente essas pessoas eram negligenciadas na sociedade. Hoje em dia a sociedade evoluiu. E graças a Deus tem crescido, mas a gente ainda está num processo complicado, né? Então a gente tem que fazer a inclusão de todo mundo, tem que não sei o quê, e tem que ir criando as instituições para cada um dos níveis, né? Mas a gente ainda está num sistema ultra massificado, né, de atendimentos, de não sei o quê, porque é muito custoso isso, né? Imagina, mesmo um pai com muito dinheiro, é custoso em termos de tempo, mas em termos financeiros é surreal. É algo assim, tem que ter uma renda muito estável. Muito estável por longos anos, porque não tem fim, né? O tratamento não tem fim. Eu acredito que talvez as políticas públicas para o autismo também, para alguns casos, seja tão difícil também de serem aplicadas, porque não é algo que tem começo, meio e fim. É algo que vai permanecer pela vida da pessoa. Ela vai mudar ali de terapêutica, vai para um, vai para outro, dá prioridade a um, mas não tem fim, né? Não tem data. Então eu me deparo assim com cada caso assim aqui, sabe, que eu fico, o que vai ser dessa família? Porque a família não tem orientação, não tem nenhum suporte. Ela junta o dinheiro para ir no médico, aí junta dinheiro para ir poder fazer, aí não tem medicação, quando precisa de medicação, né? Então assim, é uma realidade muito triste a gente ver. E às vezes 1, 2, 3 crianças autistas na mesma família. Então, para quem tem condições já está difícil, para quem não tem, para quem tem plano de saúde, né? Que hoje tudo gira em torno de plano de saúde, né? Tenta assim. Então, outra curiosidade que tem aparecido também aqui na clínica, casos que pelo menos acho que até uns 5 anos atrás, não se chegava à clínica, pelo menos neuropsicológica, altas habilidades. Dentro do espectro ou fora do espectro? Tanto faz. Tá na mesma contínua do que a gente conversa, né? A escola no Brasil tem esse parâmetro de massa. Pessoa com altas habilidades às vezes apresenta dificuldade escolar. É um negócio muito chato. É chato para ele. É o cara que nas 3 primeiras semanas já sabe todo o alfabeto, já sabe ler, já sabe não sei o que, mas ele vai ficar ali. B mais A, Bá, Bé. Quando ele percebe que aquilo ali vai ser enfadonho para ele, qual que é o estímulo que se dá? De novo, fazendo seu jabá, o depoimento do capítulo anterior do Marcos. Sorte dele que a escola falou: nossa senhora, vamos incentivar. Vamos estourar esse menino. E daí é um paradigma que tem no Brasil, universal. Todo mundo tem que estar na escola. Tem país que faz escolas diferenciadas, vestibulinho. Qual a importância? Você pega Japão, você pega as pessoas com altas habilidades, que tem interesse no estudo, não sei o que, bota no colégio e tal. É melhor isso. Vai ver a taxa de suicídio no Japão. Que tem muitos jovens que não conseguem alcançar um nível e se frustram, não sei o que. Há críticas também, mas e a galera que ficou... Então tem críticas, não estou falando que um modelo é melhor que o outro, mas a alta habilidade está no padrão massificado. Entendeu?
E aí, de novo, olha como a discussão é complexa. Se um colégio se propõe a receber altas habilidades, pode dar problema hoje em dia. Sim. E existem colégios em São Paulo que não estão pensando em inclusão, estão pensando em vestibular. Aqui também. Não, você não tem ideia, mas na minha época tinha um colégio Bandeirantes em São Paulo, era um colégio totalmente, acho que hoje em dia é a referência móvel, um colégio para fazer o aluno passar nas maiores universidades, não sei o quê. O pai que coloca lá, ele quer isso, ele está pagando por isso. E olha que complexo que é. E eu não estou falando que está certo ou errado. Sim. Está no direito dele de escolher o que ele quer dar para o filho, ou a sociedade fala, não, tem que ter inclusão mesmo assim. Eu não tenho resposta para isso, mas é um debate enorme. Cara, eu não posso escolher, porque isso dá margem para diversos outros problemas segregatórios, de exclusão. Então, essa dança aí é complexa. Quem está certo? Eu não sei quem está certo. Doutor, aqui em Santarém eu tenho percebido, eu não tenho como fazer comparativos também com outros lugares, né? Eu só sei da nossa realidade aqui que eu vivencio. Mas as escolas também estão com muitas dificuldades com esse público de altas habilidades. Muitas dificuldades. Primeiro, a questão da aceleração, que nem todo caso é aceleração. Eu sou bem clara relacionada a isso. Tem muito mais coisas aí para se pensar. Mas sobre a questão do tédio da criança, do adolescente com altas habilidades. Nada tá bom, não é bom, o ensino não é bom, esse sistema classificatório de notas não é bom. Enfim, como que a gente vai, né, dar meios para essa criança, esse adolescente se desenvolver com altas habilidades? Porque nada vai ficar bom ali ao alcance dele. Tem uma potencialidade ali incrivelmente rápida. Fala aí que eu quero me adequar também. Eu fui pensando, eu pensei na escola pública. A escola pública não está para alta habilidade, não está para inclusão e nem para os neurotípicos, nem para os professores. Eu atendo muitos professores. Nossa, é muito difícil. Inclusive, fazer inclusão lá dentro é de deixar eles malucos, porque tem 40 na sala. Sim, eu concordo. Só 40 neurotípicos já daria Já é para tirar a saúde mental de qualquer um. Daí você vai colocando ali, nossa senhora. Em termos dos colégios particulares, putz, é complexo, né? Aí de novo, né? Vou pegar da França ali, que é um lugar que eu tive mais contato. Atualmente não sei, mas quando eu fui para lá, você pega um colégio francês, 20 alunos por sala, colegial. Esse dá para pegar as referências até para o filme. Os professores conhecem os alunos. Conhece mesmo, sabe? Tem planejamento de aula. E professor tem planejamento de aula. Porque planejamento de aula não poderia ser feito para você conhecer cada um dos alunos. E daí você consegue. Opa, esse daqui eu vou dar um exercício, vou dar um enfoque. Esse daqui tem dificuldade, vou dar um enfoque na dificuldade, mas não vou exigir o mesmo do auto-habilidade, não sei o que. Você consegue fazer um planejamento real didático. Sim. Agora, é complexo. Não julgo também, não julgo os professores de forma alguma também, assim, porque eu sei que o sistema em si é falho. Já teve gente, assim, professores que me falaram assim, educação inclusiva não existe, é impossível manter uma criança atípica aprender em sala de aula. Eu falei assim, eu diria que o sistema educacional é falho de modo geral, porque se você pensar numa criança atípica que não tem diagnóstico, mas ela é uma criança mais lentificada, ela demora mais um pouco, na hora do intervalo ela pode não ir para o intervalo porque ela precisa de mais tempo, né? E ela não tem diagnóstico. Só que aí não dá nenhuma assistência individualizada para aquela criança também é uma exclusão. Aí de novo, né, é o que eu falo.
como o espectro é grande, todo mundo é típico que passa na escola e segue a vida, não sei o quê. Você nunca ficou sabendo. Vai ser feliz. Mas, de novo, tem muitos que vão ter uma dificuldade tremenda, né? Por que aparece muito caso leve na adolescência? Porque é quando a relação interhumana ganha malícia, o não dito, a sacanagem. E daí a pessoa vira o excêntrico da sala, porque ele fica isolado, ele não consegue se relacionar. Quando ele fala, como ele não entende o que está rolando ali, a pessoa se perde na conversa, né? Então, eu lembro de uma situação que os jovens amigos chegavam falando, né? Se xingando, né? E aí, não sei o quê. Ele falou, tá tudo bem na escola, tá todo mundo me xingando, mas tá tudo bem. A gente, como assim? Não, ele chega falando cuzão, não sei o quê, mas eu acho que tá tudo bem. Ele falou de um jeito que é exatamente isso. Ele já entende que é assim, mas ele não entende que é assim. E ele não vê graça nisso, né? Ele faz igual, só que às vezes ele erra a mão. É a medida. Aí fica uma brincadeira sem graça. Daí ele erra a medida, daí ele é recriminado, de repente ele fala para um professor, hipotético, né? Ele acha que ele tem intimidade, então ele pode falar com o professor, daí o professor fica bravo, mas não foi um erro, entendeu? Essa é uma individualização, esse é um desafio muito grande e é um desafio custoso, né? Os professores, eles pegam aula no estado e na prefeitura para fazer renda. Eu falo que é assim como os médicos. Alto burnout. É médico e professor para fazer isso, para aumentar a renda, mas eu digo médico por ganância, né? Mas professor para aumentar a renda, não sei o que, dá 300 horas de aula, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, 12 horas, tá fazendo planejamento, conhece os alunos a fundo? Não, vai lá e escreve no outro. É uma técnica de escola e assim. A maioria deu certo, beleza. A maioria passou, o quê? É a não individualização. Quem conseguiu, pegou, não sei o que, tá beleza. Quem não conseguiu, não conseguiu. Então, a gente estava até comentando, né? Antigamente era mais simples ainda. A escola não é para todos. Então, existe déficit de atenção. Antigamente não existia isso. Sempre existiu. E esse era o marginalizado, que com 11 anos já estava expulso da escola, porque ele é um sem educação, um que não para quieto, não nasceu para isso, show na escola. E daí os professores, porque muito professor fala, eu não vi antigamente, porque antigamente ele não estava na escola, ele já tinha sido marginalizado. Hoje eles são empreendedores. Hoje eles são obrigados. E aí, de novo... a conversa vai longe, né? Porque daqui a pouco eu vou falar do ensino médio, que por excelência eu acho ótimo. Essa vai ser outra aplicação. Não, por aplicação tá horrível, mas era isso, poderia ser mais individualizado, mas no Brasil, do jeito que está sendo feito, está virando uma confusão. Na verdade, a gente está começando a chegar nessa discussão já aqui em Santarém, com as universidades, com as faculdades, a gente já está começando a chegar no ensino superior para essas pessoas. Como é isso? Cadê essas pessoas? E o que a gente pode fazer? O que na verdade, as instituições estão fazendo, né, para acolher, eu acredito, né, primeiramente, essas pessoas. Mas eu acho que isso vai ficar para outro podcast, porque o nosso horário está se encerrando. Eu quero te agradecer mais uma vez, Heitor. Muito obrigada pela disponibilidade. Acredito que mais uma vez também é importante o conhecimento, a informação, os professores estudarem muito, nós profissionais de clínica também estudarmos bastante para a gente poder passar a melhor informação, né? E claro, contextualizar sempre, né, para cada caso, individualmente. Diagnóstico a gente vai encontrar de diversos aí, mas cabe aí a gente individualmente dar a melhor orientação para cada paciente. Muito obrigada. Eu espero que você volte. Quando precisar. Amanhã, então. Quando precisar ir couber na minha agenda. Olha aí. Agenda familiar, pô. Tenho família, tipo que. É importante isso, né? Muito importante. Muito obrigada, gente. Obrigada e até o próximo.